Um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quinta-feira, feriado nacional, 7 de setembro. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira do canal Atenção Vascaínos aqui no Boletim AV. Se você tiver o dinheiro do Fundo de Garantia depositado, a Mais Ágil em menos de 24 horas coloca na sua conta. Faça a pesquisa e entre em contato com o telefone que está aqui na tela. É o WhatsApp e eles retornam imediatamente e também fazem de maneira ágil toda a movimentação para que o dinheiro vá para a sua conta. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Depois de 2 dias de folga, o grupo do Vasco está retornando agora à tarde à atividade no CT Moacir Barbosa. Trabalho principalmente para a preparação no jogo do dia 16 contra o Fluminense no estádio do Engenhão. Aliás, sobre Engenhão, há praticamente certa a sessão na semana que vem para 1 ou 2 treinos no estádio. Não se sabe se no campo do jogo ou então no anexo, aonde também há grama sintética. Tudo para que os jogadores possam se adaptar e não sentir tanta diferença para esse jogo contra o Fluminense. O técnico Ramon Dias, que sabe dos desfalques que tem, do meio-campo Jair e do meio-campo e zagueiro Guerry Medel, vai ter que buscar uma alternativa que não deve ser muito diferente da entrada do zagueiro Maicon, que vem jogando muito bem, vem até passando as expectativas. Deve fazer zaga ao lado de Léo e Zé Gabriel, que cumpriu suspensão no último domingo, deve ser o volante. A dúvida também, Dimitri Payet começaria ou não o jogo do sábado que vem contra o Fluminense? O jogador está em atividade desde segunda-feira, quando o grupo chegou por volta de 3 horas da tarde no Rio de Janeiro. Foi para o CT Moacir Barbosa, profissionais do Vasco à disposição, para dar a ele o chamado recovery, a maneira mais normal de se dizer recuperação pós-treino. Mas ele treinou na terça-feira, treinou ontem e hoje está com o grupo, muito afim realmente de poder jogar. Mas Ramon Dias vai ter uma semana para pensar se coloca Payet desde o início ou não. Sabe que o Fluminense é um time que tem padrão, é um time que joga entrosado, é uma equipe de muita capacidade técnica e que de repente precisa ter uma equipe de mais pegada. Talvez privilegiar a entrada de Payet seja bom para o aspecto ofensivo, mas para a recomposição, será que vale colocar um jogador que vai ter que voltar tanto para marcar? É uma dúvida, é algo que tem que se pensar, mas de qualquer forma, talvez até se reforce o meio de campo, talvez se dê aos jogadores de lado de campo essa obrigação, como por exemplo o Gabriel Peck, que ficou devendo depois do jogo em Salvador. O meio não deve mudar muito, Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel. E a defesa com o Maicon na zaga também não deve fugir muito daquela que vem jogando, apesar da dúvida também na lateral direita. Robson Bambu tem feito partidas regulares, mas o Vasco perde muito no seu sistema ofensivo. A dúvida é essa, porque Puma Rodrigues joga hoje, eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile de Guerry Medel, e Puma precisa se recuperar. Houve uma chamada muito forte no jogo contra o Atlético Mineiro, da direção do Vasco, da comissão técnica do Vasco com o uruguaio, que não pode ser um jogador de seleção e reserva de um zagueiro improvisado na lateral direita. Até foi dito a Puma que ele pode ter um prejuízo nas próximas convocações caso continue na reserva, às vezes até não sendo relacionado para o banco para jogar as eliminatórias pelo seu país. Precisa jogar. Puma Rodrigues, que tem entrado eventualmente, entrou em Salvador, até fez um bom jogo, mas precisa estar muito mais ligado, em melhor condição para ser titular do Vasco da Gama. Vamos ver os treinamentos da semana, aquilo que o técnico Ramon Dias vai elaborar. Ele que além de Medel e de Puma Rodrigues também não tem Marlon Gomes, que está com a seleção pré-olímpica sub-23, que está jogando agora contra Marrocos, vai fazer 2 amistosos contra Marrocos. Marlon Gomes, que entrou muito bem na partida contra o Bahia, sofreu o pênalti inclusive e passa a dar uma boa dor de cabeça na formação do meio de campo. E para encerrar o Boletim AV dessa quinta-feira, eu conversei hoje com o presidente Jorge Salgado para repercutir a entrevista dada ao programa Bola da Vez da ESPN pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.
Mário confirmou que algum tempo atrás conversou com Jorge Salgado, uma conversa direta e muito informal num almoço, chamou o presidente do Vasco de cordato, de um cara educado, e realmente é, quando resolveram sentar e se ajustar na questão da cessão do Maracanã. E Mário Bittencourt colocou que o papo foi bom, mas acabou não evoluindo. E eu conversei com o presidente Jorge Salgado hoje, e ele disse sim, há cerca de 2 anos, no início do meu mandato, conversei com o Mário Bittencourt e com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Coloquei a eles que se Flamengo e Fluminense cedessem 7 datas do calendário que tem, o Vasco jogaria aí 15 partidas na temporada, seria o suficiente. Mas o papo não evoluiu, o papo não foi muito à frente. Mas, disse Jorge Salgado, acho importante que o Mário Bittencourt volte a falar sobre esse tema, porque tenho interesse de sentar com ele de novo. Vou ligar, vou convidar para aquele almoço, bater um papo novamente. O Mário é um cara, segundo o presidente Jorge Salgado, de ótima conversa, de bom papo, e que dá para se ajustar, de repente, antes até da licitação do Maracanã, fazer esse ajuste, já que Flamengo e Fluminense provavelmente vão renovar a TPU. A questão da renovação provisória seria a 10ª para a dupla Fla-Flu, que vence agora no final do mês de outubro. Por isso, ele me confirmou que vai tentar um contato. Acha ótima essa brecha que o presidente do Fluminense deu nessa entrevista de lembrar um assunto que é bem legal. Já que há 2 anos a coisa não evoluiu, quem sabe agora, de maneira cordial, tentando se juntar, até porque o Vasco é um gigante, é um clube que dá arrecadação, não jogaria de graça no Maracanã, de repente ajudando aí na divisão das despesas, o Vasco da Gama pode ser parceiro de Flamengo e Fluminense antes, é claro, da licitação. O Vasco que tem o grupo com a W Torre e também com a Legends para uma futura licitação, expectativa disso acontecer nos próximos meses, mas essa entrevista do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, aos canais ESPN, motivou o presidente Jorge Salgado a manter contato e reativar aquele papo que ficou parado há 2 anos atrás. A gente vai trazer mais informações, mais notícias do Vasco no nosso AVNews logo mais à noite. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa quinta-feira, dia 7 de setembro. Tchau, turma! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!